Você sabia que o cinema pode ajudar profundamente a sua comunicação e o entendimento da oratória? Se tem interesse sobre esse tema, acompanha que a gente vai falar sobre exatamente isso hoje. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube da Fala. Eu sou o professor Bruno Pontes e vim hoje conversar com vocês sobre um tema que é muito interessante, que é a relação do cinema com a oratória, com o desenvolvimento da nossa comunicação. E eu trouxe hoje para vocês 10 vídeos. Gente, é material demais para vocês conseguirem utilizá-los no desenvolvimento, na percepção da sua comunicação. E a nossa lista de filmes começa com um grande clássico do cinema atual, que é O Discurso do Rei, um filme que aborda a saga do rei George VI, quando ele assume como rei da Inglaterra, que é o seguinte: quando ele ia se pronunciar, ele gaguejava, soava frio, tinha sensações que deixavam a fala dele trêmula. Ou seja, gente, se uma pessoa que é treinada a vida toda para assumir a coroa em algum momento, claro, não era ele que ia ser o rei, ia ser o rei, o irmão dele, acaba que tem a troca. Mas de qualquer forma, essas pessoas são treinadas para assumir o poder em algum momento. Então, se essas pessoas passam por isso, quem dirá nós, que estamos aqui apenas lutando para poder melhorar a nossa comunicação. Então, esse tipo de reação é normal. E esse filme aborda justamente as técnicas, táticas, a influência do coach dele, de fato. Sabe uma pessoa também que tem coach de oratória? O Obama. Na época que ele era presidente, ele tinha um coach que acompanhava o Obama em todos os lugares de apresentação para ele poder ir dando orientações de como melhorar a oratória do Obama. Então, gente, se o rei George VI e o Obama têm coaches de oratória, ou seja, de como se apresentarem melhor, a gente pode melhorar não só a nossa comunicação, como também ser ajudado por esse filme. O nosso segundo filme da lista é O Clube do Imperador. Gente, se você não viu esse filme, assista. Ele é inspirador, ele é legal, ele tem uma grande jornada do herói, que no caso a jornada é o do professor, que vai orientar os alunos, porque a ideia é o seguinte: é uma escola que recebe apenas filhos de grandes personalidades da política dos Estados Unidos. E aí tem um professor que é contratado e ele passa a ter essa missão de influenciar esses filhos desses grandes magnatas, de grandes pessoas importantes, porque no futuro eles vão ser os próximos líderes. Então esse professor, ele toma essa consciência de moldar, de ajustar, de melhorar a comunicação, a percepção, até mesmo a sensação de propósito dessas crianças que no futuro vão se tornar os grandes líderes políticos e sociais dos Estados Unidos. Então, esse filme é muito importante porque ele demonstra a capacidade da intervenção da nossa comunicação para poder ajudar o desenvolvimento de outras pessoas. Nosso terceiro filme, A Rede Social, de 2010. Gente, esse filme é um clássico que todo mundo tem que assistir, porque ele fala sobre a nossa vida, fala sobre a fundação do Facebook, ali o início do Mark Zuckerberg, inclusive com o seu sócio, que criou toda a fórmula do algoritmo para poder conseguir montar um sistema mais impactante para conectar pessoas. E esse filme ele aborda temas muito relevantes na comunicação, como, por exemplo, a nossa necessidade de conexão. O que é o Facebook? É uma plataforma de conexão de pessoas. E a nossa intenção, a nossa vontade de nos conectarmos, conversarmos, trocarmos ideias, informações, fotos, vídeos, enfim. E o Zuckerberg, ele está exatamente no momento perfeito para poder criar uma plataforma como essa. E, obviamente, todas as relações que vão sendo criadas, demonstrando a necessidade e a importância da comunicação, inclusive digital, no século XXI. Nosso quarto filme, que eu adoro, um filme chamado Her, que aborda como personagem principal um personagem feito pelo Joaquin Phoenix, que se apaixona por uma IA. Gente, o filme é de 2013 e já está abordando um tema super atual. Ele começa a conversar com uma assistente de aplicativo e aquela assistente começa a ser tão interessante para ele que ele se apaixona por ela. E é muito interessante isso porque, em termos de relacionamento amoroso mesmo, olha só que interessante, a maior parte do tempo você está se relacionando verbalmente com a pessoa, conversando, trocando ideias, como aqui no Rio de Janeiro a gente gosta de dizer, trocando ideias com as pessoas. Gente, essa pessoa no filme se apaixona por uma IA porque a troca de ideias é tão legal, é tão bom estar perto dela, a conversa, que ela se apaixona. Ou seja,
boa parte do estado de estar apaixonado não é apenas uma questão visual, mas uma questão relacional, ou seja, como a comunicação pode, inclusive, fazer com que você se apaixone por alguém, pelo modo como ela se comunica, como ela se conecta com você. Então, um interessante filme para perceber o poder da comunicação para as relações amorosas, inclusive. E o nosso quinto filme é um chamado Entre Facas e Segredos. Gente, se você não viu esse filme, assista, porque é muito interessante. Se passa numa situação em que ocorre um assassinato, e aí todo mundo é reunido na casa onde houve esse assassinato e eles começam a debater, obviamente com os investigadores, para entender quem poderia ser o assassino. E é interessante porque, gente, é um pleno exercício de argumentação sob pressão e comunicação não violenta. As pessoas são super violentas umas com as outras, justamente por quê? Porque está numa situação de super tensão e os debates, as réplicas, as tréplicas, ou seja, ninguém consegue proteger a própria opinião e aí dá um fuzuê completo. Então esse filme é muito legal para você poder observar como que a comunicação vai ajudar você, inclusive, a deduzir, no caso, uma situação em que você precisa tomar uma decisão, ou seja, uma situação que tem que definir quem foi o assassino, ou seja, a comunicação para a investigação e no meio dessa tensão inteira, as argumentações que acontecem. Muito legal você perceber esses temas nesse filme, além do filme ser muito legal também. E aí, tá gostando da lista de filmes que eu trouxe para vocês? Eu, pelo menos, adoro cada um deles. Então, se está gostando, vou pedir que você curta esse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal para você sempre receber conteúdo novo. Sempre a gente está produzindo algo diferente e oportuno para vocês. Nosso sexto filme, O Jogo da Imitação. Gente, esse filme de 2014, ele é de extrema relevância não só para a cinematografia, mas para a história de modo geral. Possivelmente, se não fosse a capacidade que os cientistas tiveram, o Alan Turing, por exemplo, de conseguir decifrar o Enigma, que era o sistema de códigos cifrados, né, de cifras do sistema de comunicação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, possivelmente não teríamos vencido a Segunda Guerra. Então, é um filme que, em termos históricos, é muito pesado, muito interessante. Mas, em termos de comunicação, olha que interessante. É o fato das pessoas estarem ali todas se conectando em prol de um objetivo comum, que, no caso, era conseguir decifrar o enigma. E, além disso, a capacidade de comunicação global para poder fazer as guerras. Olha que interessante. Ou seja, nesse filme é abordada uma série de elementos, não só da comunicação, mas como da história também, e da necessidade que nós temos da comunicação, inclusive para fazer a guerra. Ou seja, muito interessante a potência desse filme, você perceber como a comunicação é fundamental em todas as dimensões da existência humana. E o nosso sétimo filme é um que não é muito conhecido no Brasil, mas tem uma temática muito interessante, que é Questão de Tempo, de 2013. Conta a história de uma família que os homens dessa família têm a capacidade de voltar no tempo, para poder, enfim, reviver outras situações. E o mais legal é que o filme aborda um menino, em que o pai está ensinando ele a voltar no tempo, e esse garoto, ele volta várias vezes no tempo, para quê? Para ajustar o discurso dele. Ele volta no tempo para poder fazer o quê? Melhorar o modo como ele se comunica, para poder atingir os objetivos que ele deseja. Então percebam a necessidade que a gente tem, por exemplo, de planejar o que a gente vai falar. E ponto muito importante, que inclusive é um tema abordado aqui no Clube da Fala, como que você vai improvisar. Gente, no filme você está voltando no tempo, mas na vida real a gente pode perder alguma oportunidade porque a gente não teve a capacidade de quê? De improvisar. É um filme interessante porque aborda exatamente isso. Ele voltar no tempo para poder recriar o discurso, só que na verdade, se ele tivesse feito o Clube da Fala, ele saberia que ele tinha que improvisar e não precisaria voltar no tempo. Olha que interessante. Muito bem, nosso oitavo filme se chama Intocáveis. Um filme de 2011 que mostra a relação entre um cuidador e o seu paciente tetraplégico. E é muito oportuno esse filme justamente porque ele aborda como que a interação vai criando, inclusive, uma equalização no relacionamento. Um entendimento de quais são os limites do outro, ou até onde o outro pode ir. Ou seja, você vai percebendo que uma relação vai sendo criada e a possibilidade de pessoas, em momentos completamente diferentes da vida, passarem a se relacionar e vibrarem na mesma frequência de interação e criando uma amizade profunda, justamente por conta
da comunicação. Ou seja, essa aproximação, o entendimento do outro, a escuta ativa, até onde eu posso ir com a pessoa com que eu estou me relacionando. É um filme de uma comunicação compassiva e do entendimento de como nós podemos nos relacionar com os outros, que é muito profundo e interessante para a comunicação de modo geral. E chegamos ao nosso nono filme, que é um clássico. Quem não assistiu, recomendo assistir. Recomendo assistir todos, mas esse aqui, o nono, O Menino do Pijama Listrado. Gente, é um filme poderosíssimo, que tem uma crítica social, humana, extremamente pertinente, e o filme se dá nessa curiosidade do filho do oficial nazista observando elementos estranhos ao redor dele. Por que pessoas usavam pijamas? E no caso, o pijama listrado. E aí estabelece um diálogo profundo entre esse garoto, que é o filho do oficial nazista, e o menino que está preso no campo de concentração. E o diálogo demonstra, apesar da sua inocência, porque são crianças conversando, demonstra a profundidade dos relacionamentos humanos. Como que por meio da conversa, por meio da sua interação com outras pessoas, você pode levar acalanto, você pode levar carinho, você pode levar companheirismo, você pode fazer a pessoa se sentir abraçada, mesmo não tendo toque físico. Então, é um filme que demonstra que até mesmo numa conversa, numa interação feita por pessoas inocentes que são crianças, a profundidade da dimensão simbólica e afetiva que a comunicação pode tomar. E chegando ao final, nosso 10º filme se chama Cidadão Kane. Não podia ficar fora de uma lista falando sobre comunicação. Para muitas pessoas é o maior filme da cinematografia mundial, outros, com certeza, da cinematografia do século XX, por conta da sua revolução na linguagem, na dinâmica, nas imagens, enfim, Orson Welles, é exatamente assim uma grande figura fora da curva. E esse filme é importante para a comunicação porque ele demonstra como que o Kane, que é o personagem principal, ele usava o império midiático dele para poder moldar a opinião pública. Isso demonstra a influência da comunicação na modelagem social, no como os poderes hegemônicos conduzem a maior parte das pessoas, o mundo de modo geral, de acordo com aquilo que é interessante para eles. Ou seja, o poder da comunicação. Eu deixei esse filme por último para demonstrar para vocês como a comunicação ela é o cerne da existência humana no sentido de criação de realidades, de induções, conduções daquilo que se quer que os outros imaginem. E até mesmo no modo como uma nação inteira pode se conduzir. Então, nesse caso, Cidadão Kane não pode ficar fora, você pode assistir, que você não vai se arrepender, para poder perceber isso. Como que o poder das grandes corporações midiáticas podem forjar, inclusive, a própria decisão das pessoas sobre as próprias vidas. Pessoal, essa lista de filmes foi feita com o maior carinho para melhorar a comunicação de vocês. Então vou pedir que vocês assistam e, inclusive, comenta aqui qual desses você já viu, qual desses você viu depois desse vídeo e mudou a sua vida. Vou pedir também que você compartilhe nas suas redes sociais esse conteúdo para ajudar outras pessoas a terem um referencial para desenvolverem a própria comunicação. Vou pedir que você curta também esse vídeo, se fez diferença para você, e segue a gente nas nossas redes. A gente tem um canal no YouTube, tem o nosso perfil no Instagram, onde a gente sempre está colocando material novo. E espero vocês da próxima vez. Grande abraço.